Amados irmãos, nós começamos pregações no livro de Oséias, e só para deixar claro para os irmãos, são pregações no livro de Oséias, como já foi anunciado, eu até divulguei pelas redes sociais, e não exposição no livro de Oséias. Significa dizer que eu vou me ater àquilo que é de mais importante no livro, ou seja, justamente na mensagem, ok? Então eu não vou ficar me preocupando com pormenores em, por exemplo, expor, não é, todo o texto do livro de Oséias. Não é necessário, também não é tempo para isso. Talvez em algum momento, no futuro, Deus possa tanto me capacitar para isso, não é, para assim abençoar o povo dele. Mas hoje nós estamos aprendendo, na verdade, por meio de pregações do livro de Oséias, para observar justamente essas lições tão preciosas que o Senhor tem para nós, essas profecias tão profundas, não é, e que para muitas pessoas também são muito controversas. Mas o Senhor quer nos edificar por meio disso. Nós vamos ler todo o capítulo 1 de Oséias. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias no livro do profeta Oséias e vamos ler todo o capítulo 1. Oséias, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe não perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Até aqui, meus irmãos. Nós iniciamos então na pregação anterior, apenas no verso 1 e 2, não é, do versículo 1 e 2, do capítulo 1 de Oséias. E nós aprendemos algumas coisas que, à primeira vista, parecem até contraditórias, quando você não entende todo o contexto do livro de Oséias, não é? E quando você não presta atenção em algumas questões importantes aqui da mensagem do profeta. A questão, por exemplo, se esse casamento que Deus ordenou a Oséias foi um casamento literal, real, verdadeiro, isso de fato aconteceu, ou se isso era uma parábola, uma representação, uma visão, algo que não é literal, mas que apenas traz uma mensagem. Na verdade, existem certos problemas com relação à compreensão desse texto. Existem várias interpretações até, mesmo no meio dos reformados. Há pessoas, até pais da igreja, que confirmavam que isso era de fato literal, e há outros, nesse sentido, que demonstravam, por meio de todo o contexto da Escritura, que isso não poderia ser a realidade do que aconteceu. Independente de se isso é literal ou não, a mensagem profética é clara. É óbvia, você consegue compreender, lendo Oséias, de maneira tranquila. O que Deus estava dizendo ao povo tinha a ver justamente com a prostituição ou desvio do povo de Deus.
O povo caiu mais uma vez em idolatria, o povo não adorava ao único Deus verdadeiro. E então é por isso, não é, que nós podemos compreender de maneira mais clara a mensagem de Oséias. Porém, irmãos, não atentar para a questão de ser literal ou não é um erro nosso também. Compreender essa realidade dessa profecia, do que Deus ordenou Oséias fazer, é importante demais, porque isso está ligado a todo o contexto da Escritura, à lei do Senhor e a princípios que são absolutos, que refletem um caráter santo de Deus. É por isso que, na primeira parte da pregação, nós vamos aprender que a estrutura da família de Oséias demonstra a ira de Deus sobre o seu povo. Toda a estrutura familiar de Oséias é para demonstrar, é para expor a ira de Deus contra Israel. E é isso que é bastante claro quando nós lemos todo o capítulo 1 e percebemos tanto o nome dado à esposa nessa representação, não é, ou nesse casamento, como Gomer, o pai de Iblaim, os filhos com nomes completamente proféticos acerca da punição que viria sobre Israel. Então há todo um contexto familiar aqui muito específico, muito claro, para apontar, não é, a ira do Senhor sobre o povo de Israel. A mensagem que o Senhor transmitiu a Oséias, não é, de fato, demonstra essa ira, esse desprezo e até rejeição verdadeira a Israel. Então não é uma mensagem fácil de engolir, digamos assim. É uma mensagem dura, é uma mensagem que deve levar o povo ao desespero, porque Deus não está mais tratando o povo nesse sentido, não é como tratara outras vezes. Durante muito tempo, muitos profetas foram levantados para alertar Israel: se arrependam, voltem ao Senhor, larguem a idolatria, parem de viver por esses caminhos. E o povo se manteve duro, um povo de dura serviço, um povo que tinha dificuldade de obedecer a Deus, de confiar somente nele. Esse povo sempre teve dificuldade com idolatria, com o pecado. Essa é a história do povo de Deus, né? Em toda a história da redenção. Não é? Nós somos um povo fraco, um povo falho, que provamos a misericórdia de Deus. Porém, nesse texto, Deus está demonstrando de maneira muito clara que chegou o momento, não é, dele demonstrar a Israel: eu estou rejeitando vocês. Eu não vou mais favorecê-los. Vocês não vão sentir mais o meu amor. Falando aquela geração específica do tempo de Oséias. E isso realmente é algo muito terrível até. Quando nós observamos a ordem de Deus a Oséias para ele tomar uma mulher de prostituições, não é como nós lemos aqui, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Esse texto aqui, de maneira tão clara, irmãos, indica que Oséias não foi casar com uma mulher, ok? E Deus estava revelando a ele que ela no futuro o trairia. Não tem nada disso no texto. Deus está ordenando Oséias a pegar uma mulher de prostituição, a tomar uma mulher prostituta para ser a sua esposa. A cena que nós temos que imaginar, porque era justamente esse o propósito de Oséias a expressar dessa forma, é justamente o profeta indo até um prostíbulo, não é? E ali tomar uma mulher prostituta e casar com ela. Algo completamente escandaloso. Completamente escandaloso, completamente inconcebível. A ideia comum é essa, não é? Essa mulher, que ele chama de Gomer, era já uma prostituta, não é? Não era uma mulher que ainda se perverteria, se corromperia, mas ela já era corrupta nesse sentido. E Deus ordena nesse sentido na profecia que ele tome uma mulher assim para casamento. Então essa é a cena que Oséias quer passar para o povo. A mensagem, então, escandaliza nesse sentido o povo, não é? Porque eles tinham conhecimento de Deus, ainda com todo o seu desvio, eles sabiam o que era a lei de Deus. Eles rejeitavam a obediência, mas sabiam o que era a lei do Senhor. Essa mensagem tanto foi escândalo para eles, mas como também é para nós hoje. Ao ouvir uma coisa como essa, nós não podemos ouvir isso sem que os nossos ouvidos fiquem perturbados. Não é? Porque Deus ordenar que um servo dele, um homem de Deus, um oráculo do Senhor, alguém que transmite a sua mensagem, vá até um local onde tem prostitutas comuns, tome uma prostituta e case, é algo realmente para escandalizar. Então a mensagem realmente é muito dura. Observando todo esse contexto, nós entendemos que, irmãos, por essa ordem de Oséias ter que casar com uma mulher de prostituições, não é? Com uma mulher que já era adúltera nesse sentido, há vários princípios na Escritura que demonstram que isso não é possível, não é? Quando se aplica isso a um servo do Senhor, a um oficial, a um obreiro do Senhor.
não é? Tem vários conceitos, vários princípios da Escritura que realmente rebatem esse pensamento. O próprio capítulo 3 de Oséias, quando nós vemos o versículo 1, ele diz bem assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. O contexto da idolatria aqui. Então veja, esse pensamento aqui, encaixar isso como sendo a realidade do fato, é pesado demais quando você compara isso com toda a Escritura. Nós não podemos olhar para um texto, um único texto, nesse sentido, e desconsiderar tudo que a Escritura diz. E isso sim seria levar em consideração que a contradição para nós tanto faz. Para algumas pessoas tanto faz. Não é a contradição de Deus com relação ao seu próprio caráter. Para algumas pessoas isso não pesa nada. Mas para nós que sabemos que o Senhor é santo, não podemos legitimar a distorção da santidade do Senhor. Então, observando, eu vou ler alguns textos da palavra de Deus. Ouçam atentos para observarem os princípios. Ok? O texto de Mateus 19:9, apenas ouçam. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então o princípio mostra que aquele que casa com uma mulher repudiada, divorciada nesse sentido, ou a mulher que por algum outro problema foi separada do seu marido nesse sentido, comete adultério com ela. Percebe? Não temos um princípio aqui. Ainda outro, Mateus 5,32. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. E ainda, nós temos o outro texto de 1 aos Coríntios, capítulo 6. Um minutinho, estou voltando aqui. Capítulo 6, de 1 aos Coríntios, verso 15 e 17, que diz bem assim, ouçam. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo só com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 e 17. Olha as palavras de Paulo para aquela igreja aos Coríntios que tinha todo problema com questão de moralidade sexual. Vocês não sabem que vocês são membros de Cristo? Que o corpo de vocês é membro de Cristo? Como é que vocês vão pegar os membros de Cristo e tornar membro de uma meretriz? E misturar isso com uma prostituta? Veja o peso do princípio da moralidade, do não adulterarás, não é com relação ao povo de Deus. Isso é muito claro na Escritura. Não é? Então, vamos ler ainda outros textos com relação a Oséias também, como um profeta de Deus. E agora eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia. Por favor, abram na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Vamos ler. Em seguida, Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9. Primeiro a Timóteo. Eu estou lendo esses textos porque são muito importantes para vocês compreenderem. Não é todo o abismo que se cria quando você não entende ou não aceita que aquele acontecimento não é algo literal realmente. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 a 9. A qualificação dos bispos e dos diáconos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo.
Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Temos princípios estabelecidos para servos de Deus que ministram a sua palavra, que são oficiais, ministros na casa do Senhor. Agora Tito capítulo 1, do verso 5 ao 9. Carta a Tito, capítulo 1, verso 5 ao 9. Diz bem assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, irmãos, nós lemos os textos da palavra de Deus, não é para nem citar o que a lei diz acerca da moralidade. E observamos aqui princípios claros nos evangelhos, não é? Acerca do testemunho que deve ter um homem chamado por Deus para pregar o evangelho. Um profeta, um sacerdote, essas pessoas que Deus chamou no passado, como também no tempo do Novo Testamento, são todos oráculos do Senhor, são todos porta-vozes de Deus. Eles foram levantados para ser um testemunho na nação. Logo, a sua vida, pelos princípios da Escritura, que vocês acabaram de ler comigo, não é? Demonstram que a vida deles deve ser irrepreensível. Paulo tanto fala isso a Timóteo como a Tito, do mesmo jeito. É necessário que o bispo aplique o princípio aos oficiais da igreja, porque essa é a realidade. Não é? O que são esses princípios aplicados aos oficiais? Nada mais é do que a lei, os 10 mandamentos sendo aplicados a um homem. Ele deve ser o modelo nesse sentido. Os profetas foram homens santos. Pedro fala sobre isso. Apóstolo Pedro, na sua segunda carta, quando vai falar sobre a autoridade da Escritura, e ele fala a autoridade da palavra de Deus escrita, registrada, ele refere-se aos profetas. Nunca nenhuma profecia, não é, veio por vontade humana. Nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação, interpretação. Mas homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, falaram as palavras de Deus. Esse é o testemunho que a palavra nos dá. Deus separa pessoas para isso, não é? Os conselhos que a Escritura dão é que pessoas que não são assim, que não se esforçam, que não podem demonstrar em sua própria vida, não é, de maneira ativa e positiva, que são pessoas que buscam a vontade de Deus assim, para serem um exemplo, não são pessoas qualificadas para serem obreiros. Isso é o conceito para toda a Escritura, porque é tudo baseado na lei de Deus, é a aplicação dos mandamentos. Então, nesse sentido, aceitar, entender que Oséias realmente, ele literalmente casou com uma prostituta, ele foi até uma casa de prostituição, tomou uma mulher de prostituição e gerou filho de prostituição, é completamente incompatível com o caráter santo de Deus, revelado em sua lei, com todos os princípios aplicados aos obreiros, aos servos do Senhor que foram levantados para pregar a sua palavra. Isso para nós tem que ficar claro. Percebe? Mas pastor, não importa se isso é literal ou não. O que importa é que nós conseguimos entender a mensagem profética. De fato, nós conseguimos entender a mensagem profética. Mas poderíamos ficar em paz, não é? Distorcendo com a nosso pensamento, nesse sentido limitado, a santidade de Deus. Não é o caso, irmãos, de Deus usar o mal. Essa não é a questão. O ponto de Oséias aqui é que ele é um servo de Deus, um profeta do Senhor, levantado para ser um porta-voz de Deus, para ser um testemunho na nação de Israel. Então isso para nós tem que ficar bastante estabelecido, porque fere os princípios da Escritura. Prestando atenção então na narrativa de Deus, daquilo que Deus ordena ao profeta Oséias, que ele se case com Gomer, no caso a partir do versículo 3,
quando ele dá esse nome de Gomer, nesse sentido, a essa mulher que ele vai casar, como Deus havia ordenado, esse nome Gomer não é um nome à toa. E aí a gente vai começar a entender algumas coisas importantes desse livro, nesse primeiro capítulo. Não é tanto o nome Gomer, como o nome de Diblaim, como o nome dos filhos gerados de prostituição, como Deus havia ordenado nesse sentido, são nomes que têm um significado muito específico com relação ao contexto que eles viviam. Tudo tem a ver com o juízo de Deus derramado naquela nação. Então, no fim, o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma mensagem profética. A questão não é o acontecimento real, é a mensagem profética que Deus dá por meio de Oséias. Ele fala a Oséias e ele fala por meio de Oséias. E o que Oséias apresenta como uma estrutura familiar é uma mensagem profética. Observando, por exemplo, a questão do nome Gomer. Essa é a mulher da representação profética de Oséias, não é? Oséias demonstra com o nome dado à esposa na representação e também o nome dado ao pai nesse sentido, né? Por exemplo, Gomer, o nome Gomer significa consumo e falhar. Tem esses dois significados. Mas observando isso na Escritura, às vezes que isso é usado na Escritura, o nome é mais usado aqui, principalmente, com o sentido de consumo. É um nome que tem a ver com falhar, mas é um nome que aqui em Oséias refere-se a consumo. E Diblaim, que é o pai de Gomer nesse sentido, que é citado aqui no texto também, ele também tem um nome muito específico com relação a todo o contexto geral de Israel. O nome Diblaim significa pasta de figos. E há todo um contexto aqui nesse sentido. Se fala de um consumo de pasta de figos. A ideia do nome de Diblaim não refere-se a outra coisa a não ser pasta de figos, no sentido de que os figos, né, o fruto em si, estão estragados, podres. Eles estão tão degradados pela podridão que eles estão pastosos. Não tem o brilho, perdeu as suas propriedades, perdeu o seu sabor, é algo estragado, podre. Isso é o significado, não é? Juntando o nome de Diblaim com o nome de Gomer. O que Oséias quis passar para o povo era algo muito específico com relação ao que eles estavam fazendo. É como dizer que, na sua profecia, Oséias estava dizendo: o povo de Israel está consumindo aquilo que é podre. O povo de Israel não está buscando vida, não está buscando o fruto, o alimento que Deus deu, mas o povo de Israel está consumindo aquilo que é estragado, aquilo que é corrupto. Esse é o significado desses nomes para o povo de Israel. Esse é o significado da mensagem profética para o povo de Israel. Então, justamente, Oséias quer transmitir essa visão para o povo. Vocês estão se corrompendo, vocês estão provando a morte, provando a injustiça, comendo aquilo que não presta, aquilo que é estragado, mas agindo como loucos, porque vocês consomem isso como se fosse uma coisa realmente boa. Então veja o significado desses nomes, irmãos. Totalmente em conexão com aquilo que é o contexto do povo. Qual é o contexto do povo aqui? O povo, mais uma vez, se perverteu, abandonou o culto a Deus e estavam adorando outros deuses. Não é o que nós vemos no capítulo 3, quando ele fala: vai outra vez tomar uma mulher adúltera, amada do seu amigo. E ele fala: porque o povo, nesse sentido, não é, vocês se rebelaram contra mim, vocês olharam para outros deuses. Vocês amam aquilo que as religiões ao redor de vocês oferecem e vocês rejeitam o Senhor. Vocês estão consumindo, nesse sentido, aquilo que os falsos deuses dão a vocês. Então a pancada é segura naquele povo, por meio disso que Oséias está dizendo. Então perceba que o que Oséias fala é, nesse sentido, uma mensagem profética denunciando o pecado do povo. Esse objetivo já é alcançado de cara, não é? Basta para você entender isso de maneira mais clara, o que Oséias quer falar aqui. Você já observou quando uma fruta fica realmente estragada? Eu não digo muito madura. Não é uma fruta muito madura, aquela que está bem madurinha, bem molinha, uma manguinha bem madurinha. Não. Eu digo quando ela realmente já está tão degradada que está realmente podre. Ela não tem mais o cheiro bom. Manga é cheirosa, né? Manga tem um cheiro maravilhoso. Jaca é uma maravilha. Mas quando você percebe que realmente aquilo estragou, passou do limite realmente, ela perde a propriedade. Você não vê aquela beleza natural da manga ou de qualquer outra fruta, não é?
Mas o que você vai notar, por exemplo, numa laranja, que também é muito saborosa, você vai perceber que a casca fica escura, aquilo fica mole. Entendeu? Perdeu o vigor nesse sentido. Perdeu a sua beleza, o seu aroma. Fica mole, podre, mal cheiroso. Você pega, se você tiver coragem de fazer isso aí, não sei se você já fez, não é? Pegar uma fruta estragada e você mexer, se você não tomar, ela desmancha na sua mão. Aquilo é podridão, é corrupção, é a morte ali. É essa impressão que Oséias está dando ao povo quando fala justamente desse casamento. É isso que o meu povo está fazendo. Vocês abandonaram o fruto bom, o fruto saudável do Senhor, não é? E vocês estão consumindo esse fruto estragado da idolatria, dos falsos deuses. Essa é a loucura que o povo está vivendo aqui. Algo realmente completamente, sabe, de demonstrar a loucura, a perdição em que o povo estava envolvido. Exatamente isso, irmãos. E analisando essa podridão e o contexto que é o adultério espiritual do povo de Deus, porque é isso que significa nesse sentido, não tem mais outra importância a não ser o adultério espiritual do povo de Deus, que estava realmente se pervertendo contra os deuses. Pensemos então justamente no adultério. O que o adultério tem feito pelo mundo? Acabado com a vida das pessoas, com famílias. O adultério é uma desgraça, irmãos. Uma completa desgraça. Veja o contexto do povo de Israel nesse período aqui e veja o que significa o adultério na prática, observando aquilo que está acontecendo no mundo. As pessoas quando estão cegas nesse sentido, veja, ela tem no casamento todo o bom fruto que ela precisa. Toda a bênção que Deus dá está no casamento. Aquilo que acontece no casamento é bênção do Senhor. É uma maravilha do Senhor. Mas quando a pessoa, um dos cônjuges, né, ele começa a agir feito louco e não enxergar o benefício que ele tem no casamento, ele começa a olhar para outros frutos, frutos que são podres, que não pertencem a ele, que não vêm de Deus para ele, mas ele começa a olhar para aquele fruto como se fosse a coisa mais bela do mundo. E ele quer se entregar. Ele quer aproveitar aquilo da melhor maneira possível. Ele mente, ele briga, ele faz de tudo para que ele possa consumir aquele fruto. Ele quer viver no adultério. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é melhor do que eu tenho em casa. É assim que o povo estava. Tratando os falsos deuses, não é? Como se eles tivessem dado tudo ao povo. E não o Deus Todo-Poderoso. Essa é a situação do povo. O adultério que nós podemos contemplar na vida comum humana é justamente representado nessa traição de Israel com relação a Deus. Vocês estão aí, como loucos. Porque o que vocês estão fazendo não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Vocês viram o meu poder. Vocês viram a minha bênção. Tudo que eu fiz por vocês. E o que esse pedaço de pau fez por vocês? E o que esses deuses imaginários fizeram por vocês? Quando foi que o seu pedaço de pau, o seu boneco de ouro, o seu boneco de gesso livrou vocês de alguma coisa? São esses bonecos que vocês adoram, como os outros povos fazem, quem dá alimento para vocês? São esses ídolos, não é? Quem garante para vocês respiração, vida, prosperidade? São esses ídolos? Tudo aquilo que é de bom, o povo tinha na aliança. Mas o povo preferiu um outro casamento. O povo preferiu um outro Deus. O povo preferiu o adultério. E é isso que Deus está dizendo, justamente por esse casamento, não é? Que é apresentado por Oséias para o povo. Não é? O povo está consumindo podridão. O povo beira a loucura. E para entendermos como isso é sério, imagine, irmãos, vocês observarem, por exemplo, um filho, alguém que vocês amam. Vocês achariam normal um filho seu que tem tudo das suas mãos, revirando lata de lixo e comendo lixo? Vocês achariam isso normal? Vocês ficariam apáticos? Vocês ficariam indiferentes com relação a isso? Ao ver um ente querido, um filho, um parente seu que você ama, revirando lixo, comendo coisa podre, você acharia isso normal? Você deixaria a situação daquele jeito? E se ele não quisesse te ouvir?
E se você falasse, não filho, venha, eu tenho o que você precisa aqui, eu tenho comida de verdade, comida saudável, não coma aquilo que é podre, e seu filho não te ouvisse, o que você faria com relação a isso? Eu creio que um pai, uma mãe que ama o seu filho, ao ver aquela situação, ficaria desesperado e gritaria, meu filho, o que você está fazendo? Você está louco. Você não percebe onde você está enfiado, você está louco. Você não percebe o mal que você está fazendo. Você está consumindo a podridão como se fosse uma coisa boa. Você está se deleitando com aquilo que é corrupto. Essa era a impressão que Oséias estava passando para o povo. Para revelar exatamente o que o povo estava fazendo. Vocês não veem a loucura que vocês estão vivendo. Não veem. Vocês voltaram à tolice da idolatria. A enganação da idolatria. Estão vivendo baseados em mentiras. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Como nós lemos, por exemplo, em Provérbios capítulo 6, verso 32, que diz bem assim, mas o homem que comete adultério não tem juízo. O homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Essa é a dura situação do povo de Israel. Estavam se destruindo sem sequer perceber isso. Avançando um pouco acerca do entendimento da estrutura da família de Israel, vamos observar agora a questão dos filhos. Nós lemos no texto, não é? Versículo 3, quando ele diz, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E olha o nome do filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Que palavras duras do Senhor para Israel aqui. E o que ele quer dizer com isso? O povo sabia muito bem. Às vezes nós temos dificuldade de compreender por quê? Porque o nosso contexto é outro, não é? É outro, completamente outro. Mas o povo que vivenciou isso aqui, essa profecia, é um rebuscar da história de Israel. É mostrar os erros de Israel do passado, e Deus está trazendo à tona para demonstrar, olha, eu vou castigar vocês por causa disso. É justamente essa questão. Para entender esse ponto, quando ele diz, justamente o nome do filho será Jezreel, porque eu vou castigá-los. Eu vou tirar o reino de Israel. Eu vou fazer cessar o reino de Israel. São ameaças do Senhor duras, terríveis, para realmente demonstrar que ele está rejeitando o povo. Então, o que podemos aprender com esse nome de Jezreel? Na profecia de Oséias, Deus faz uma substituição de Israel por Jezreel, chama Israel de Jezreel nesse sentido, não é? Para indicar a rejeição dos israelitas, como eles eram pessoas que não eram israelitas verdadeiros, rejeitados, aqueles que não amavam o Senhor. Deus queria tratá-los como realmente filhos que não tinham um pai, que era ele. Eram filhos de outro. Lembra? Gere filhos de prostituição com Gomer. Aqueles filhos ali presentes eram filhos de outro. Não eram filhos da fidelidade do casamento. Eram filhos de prostituição. Não é? A situação de Jezreel, para compreendermos, eu só vou citar aqui, explicar, mas se você quer compreender bem o que Oséias está profetizando aqui, leia o segundo livro dos Reis e capítulo 10 inteiro. Se você ler o segundo livro dos Reis, capítulo 10 inteiro, você vai entender exatamente o que Oséias está dizendo na sua profecia. O porquê que Deus está tratando nesse sentido Israel com castigo, está prometendo castigo por causa de Jezreel, ou dar-lhe o nome de Jezreel, não é? Por causa de Jeú. E você vai entender justamente lendo esse texto. Na narrativa histórica daquilo que está sendo dito pelo profeta Oséias, não é? No tempo do rei Acabe, e esse é o período onde aconteceu isso, essa relação entre Jezreel, que era uma cidade em Israel, e Jeú, não é? Alguém que se levantou para uma revolta no povo. No tempo do rei Acabe, quando o rei Acabe, casado com quem? Com Jezabel, não é? Quando o rei Acabe instituiu, validou o culto a Baal em Israel, lembra o que Deus fez? Ele levantou o profeta Elias, não é verdade? Levantou o profeta Elias para abater a idolatria e mostrar para o povo mais uma vez que ele é o único Deus verdadeiro. E o povo pôde contemplar isso, pôde perceber isso. Essa ação de Deus em humilhar Baal, não é? Tanto que Elias tirou onda da cara dos profetas de Baal, os 400 profetas de Baal. E isso realmente trouxe orgulho para o povo. Havia um remanescente fiel ali.
Os israelitas, enquanto nação, ficaram orgulhosos. Veja o que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, fez a Baal, fez aos profetas de Baal. Pois é, nesse período, um homem chamado Jeú se levantou em Israel para dizimar toda a idolatria. O que Deus fez por meio de Elias foi uma coisa, foi mostrar que ele é o Deus verdadeiro. Mas agora Jeú estava querendo, não é, acabar com toda a idolatria em todo Israel. E como que ele iria fazer isso? Dizimando, massacrando a família de Acabe. Então Jeú montou um exército, não é? E eles começaram a revolta contra o rei. E então, em Jezreel, na cidade de Jezreel, não é? Jeú promoveu um massacre contra a família de Acabe. Eles destruíram Acabe, destruíram todos os descendentes de Acabe, inclusive até familiares, conhecidos que vieram visitar o rei e a rainha. Eles mataram todos. Eles quiseram dizimar, não é, tudo o que Acabe havia feito, com o fim de banir o culto a Baal. Destruir tudo o que foi plantado ali, não é, para a adoração a Baal, uma falsa divindade. Foi isso que Deus fez por meio de Jeú. E quando você lê o versículo 28 do primeiro livro de Reis, capítulo 10, você lê bem assim: assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Então, Jeú conseguiu fazer isso. Ele baniu a idolatria a Baal, a adoração a Baal. Ele acabou com tudo isso. Porém, no verso 29, no entanto, ele fez isso, mas no entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar aos bezerros de ouro em Betel e em Dan. Olha o que Jeú fez. Jeú apenas substituiu a idolatria. Ele pegou e baniu o culto a Baal e promoveu o culto aos bezerros de ouro. Com orgulho de ser israelita. Nós somos Israel, não é? O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus derrotou a Baal. Os profetas de Baal foram humilhados. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E então começa a promover culto aos bezerros de ouro, é o que está registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 10. Consegue entender a conexão, então, do porquê Deus diz, não é, em Oséias, na profecia: disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel, pelo massacre que aconteceu em Jezreel, na cidade de Jezreel, certo? A casa de Jeú, porque Jeú, junto com aqueles que o seguiram, uma dinastia de reis veio de Jeú, nesse sentido. Deus promete isso no próprio livro de Reis. Deus vai castigar essa dinastia, Deus vai acabar com essa geração que é como Jeú, que dizem: nosso Deus é Israel, mas nós adoramos o bezerro de ouro. Ou seja, essa profecia está mostrando que Deus vai castigar um povo que nunca foi dele. Filhos de prostituição, filhos de outro pai, de um outro relacionamento, filhos da infidelidade, filhos da vergonha. É isso que acontece. Deus disse a Jeú ainda: dele o nome de Jezreel. Aliás, isso aqui eu estou lendo mais uma vez. Deus disse a Jeú nesse sentido, não é, que ele seria castigado em sua geração. Deus promete no segundo livro de Reis justamente isso: como você executou corretamente o que eu aprovo, isso é Deus falando a Jeú, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. E agora chega o momento onde Deus olha para Israel por meio de Oséias, e por toda aquela representação que Oséias estava pregando, aquilo era uma profecia para o povo. Vocês vão saber exatamente por que perecerão. Porque vocês não são meus filhos. Vocês são como Jeú, nunca deixaram a idolatria. Nunca me tiveram como Deus verdadeiro. Nunca. Palavras duras do Senhor para aquele povo, irmãos. Naquele dia, no versículo 5, ele diz: quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Essa é a promessa do Senhor na sua profecia. Eu vou destruir vocês, porque vocês não são meus filhos. O segundo filho, no caso, a filha, ele diz:
Versículo 6. Tornou ela, o casamento, né? Gomer e Oséias. Tomou ela a conceber e deu à luz uma filha. Qual é o nome da filha? Põe-lhe o nome de desfavorecida. Por quê? Desfavorecida. Porque não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Olha, isso aqui é a profecia. O nome da sua filha será, como é usado nesse sentido no texto original, Lo-Ruama, ou seja, não amada. E traduzido aqui por desfavorecida. Deus, por meio dessa segunda filha dada nessa representação, está demonstrando para o povo, veja, vocês não são meus amados. Eu não vou favorecer vocês de novo. Vocês tiveram tudo e escolheram o pecado. Eu não vou favorecê-los de novo. Porque eu não vou perdoá-los de novo. Essas palavras são duras, irmãos. Você ouvir isso de Deus, um profeta se levanta naquele momento para dizer para o povo, vocês não são meus amados. Eu não vou favorecê-los de novo. Eu já livrei o povo de vocês. Eu já os libertei de toda a idolatria. Eu já mostrei para vocês o meu poder. Vocês sempre permaneceram desse jeito. Essa mesma geração imunda, corrupta, eu não vou voltar a favorecê-los. Como a profecia é dura. E ainda, ele não para por aí. Ele fala, depois que essa desfavorecida ou essa não amada desmamou, não é? Ele diz no versículo 8, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Então já é o terceiro, olha o que diz. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois o meu povo, eu não serei o vosso Deus. Palavras duras, irmãos. Você vai colocar Oséias nessa... Percebe que isso é uma representação de Oséias? O que ele está falando aqui é justamente a condenação de Deus àquele povo, àquela geração. Bota o nome desse terceiro filho, não é? Lo-Ami, ou seja, vocês não são meu povo. Vocês são filhos de prostituição. Vocês não são gerados filhos de Abraão verdadeiros. Vocês têm o sangue de Abraão, vocês têm a carne de Abraão, vocês se orgulham por ser descendentes dele, mas vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são meu povo. Esse é o nome do terceiro filho. Então percebam toda a estrutura profética, a própria mensagem que é o que Oséias fala sobre essa estrutura familiar. Era isso que o profeta estava dizendo ao povo. Vocês não são verdadeiros israelitas. Não são. Vocês são um povo falso. Não foi eu quem gerei vocês. Vocês não são gerados pela verdadeira fé. Vocês não têm a fé que Abraão teve. Vocês não me reconhecem como Deus verdadeiro. Por isso, Oséias, é isso que você vai pregar àquele povo. Toma uma mulher prostituta e gera filhos de prostituição. Por quê? Porque a terra se corrompeu, se prostituiu, afastando-se do Senhor. E essa é a palavra do Senhor. Aquele povo, se a mensagem, se a pregação, se a mensagem de Deus para aquele povo terminasse ali, isso seria algo terrível, irmãos. Porque as palavras são duras e decisivas. Não são coisas simples. Ouvir isso de Deus. Mas o que acontece é que apesar de Deus anunciar o seu juízo contra aquela geração, contra aquele povo de Israel, prometendo que iria cessar o reino de Israel, o que Deus faz depois, o que ele anuncia, só demonstra sua misericórdia. Aqui nós vamos aprender, a última parte agora, que apesar do adultério de Israel, Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel à sua aliança. Por toda a nossa infidelidade. Analisando a nossa própria vida pessoal agora. Como nós somos pecadores, como nós somos falhos. Como conscientemente tantas vezes escolhemos fazer aquilo que não é a vontade de Deus. E ainda assim sentimos a sua misericórdia. Em estarmos aqui e ouvir Deus falar conosco, nos alertando. Aqui nós aprendemos que Deus mantém fiel a sua aliança. Ele diz no versículo 7,
não é? Antes de prosseguir, ele fala: contudo, tratarei com amor a nação de Judá, não é? O reino do sul, e lhe concederei vitória. Porém, olha o que o Senhor fala para Judá: não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos ou cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Ou seja, Deus fala com relação a Judá algo completamente diferente do que é com Israel. Judá não é tratado aqui como um filho bastardo. Judá não é tratado aqui como um filho de outro. Judá não é tratado aqui como um filho de prostituição. Judá aqui é apenas nesse sentido, tanto advertido como já recebe promessa do Senhor de bênção. Eu vou dar vitória a vocês. Porém, essa vitória vai ficar evidente que não é pela força de vocês. Vocês vão saber que eu é que estou abençoando vocês. E então o Senhor começa a falar a Israel o que dizer de Israel. Depois de tantas palavras duras do Senhor para aquela nação de Israel, não é? Será que Deus não falhou? Se a gente fosse parar por aqui, se a pregação de Oséias terminasse nisso, a gente poderia pensar bem assim: será que Deus não falhou? Será que Deus, aquilo que ele prometeu, a sua aliança feita com Abraão, será que isso ele não deixou para lá? Será que ele não suportou o pecado do povo? Será que isso foi demais para ele a ponto de dizer bem assim: olha, agora eu vou realmente, como eu acabei de dizer, eu estou abandonando vocês, eu estou rejeitando vocês, entendeu? Acabou Israel, eu não quero saber de Israel mais. Algumas pessoas pensam assim, de maneira errônea. E pensar assim tem que nos levar à tristeza, porque se isso fosse verdade, Deus manteria fiel a sua aliança, a sua promessa. E uma pessoa já havia questionado sobre isso. Quando nós lemos, por exemplo, ouçam a palavra do Senhor, em Romanos 9, Paulo fala sobre isso. E Paulo demonstra tristeza por essa realidade, porque ele viu isso acontecer. Ele diz bem assim, em Romanos 9, do 1 ao 6, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no coração. Por que a dor de Paulo? Por que o seu sofrimento? Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas. Ele fica triste por observar que os israelitas, em sua maioria, não criam no Evangelho. Não criam em Jesus Cristo. E ele fala, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essas palavras de Paulo demonstram a sua tristeza, porque ele pôde contemplar o que estava sendo prometido em Oséias, em Israel do seu tempo. Cristo está aqui, Cristo veio, fundou a igreja e o povo não crê nele. E o povo não dá crédito ao Senhor Jesus Cristo. Paulo estava vendo isso. E então ele diz, apesar da sua tristeza, não que a palavra de Deus haja faltado. E então Paulo dá a explicação, que demonstra a fidelidade de Deus à aliança, coisa que muitos judeus não entendiam. Ele fala, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Essa é a segurança da fidelidade de Deus à sua promessa. Não é você pensar, são israelitas porque são filhos de Abraão pela carne, biologicamente falando. Não. O que Deus quer dizer com isso? A quem é a promessa? Que filhos são esses? E Romanos 9 nos ensina de maneira muito clara que filhos são esses. Então, apesar da tristeza de Paulo, como um israelita, não é? Ele sabia que a palavra de Deus não havia falhado, que a palavra do Senhor não falha. E que o próprio texto de Oséias, porque Paulo tem consciência como um bom judeu, e tanto é que em Romanos 9 ele cita Oséias, e cita o que nós estamos aprendendo aqui. Paulo tem consciência daquilo que Oséias disse. No versículo 10 do capítulo 1 de Oséias nós lemos, contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. Veja, toda a repreensão de condenação para Israel, de Deus dizendo, eu rejeito o reinado de Israel. Mas aqui no versículo 10 do próprio capítulo, Deus está dizendo, contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. A promessa que eu fiz a Abraão está de pé. Eu não falho na minha promessa. É isso que o Senhor estava dizendo ao povo por meio de Oséias.
Essa é a palavra do Senhor que foi no coração daqueles que eram um remanescente fiel. Essa é a realidade. Porque a nação como um todo foi rejeitada, mas aqueles que eram de Deus ali podiam ser até poucos. Menos do que no tempo de Elias. Mas Deus dirige a palavra dele ao remanescente fiel. E nós vemos em Oséias ainda, no lugar, veja, qual é o nome dos filhos? Jezreel, para demonstrar a condenação e o massacre da condenação, não é? Desfavorecida, para dizer que Deus não vai favorecer o povo, nem perdoá-lo. E o último filho, não é? Não, povo meu, vocês não são meu povo. E agora Deus está dizendo por meio do profeta Oséias, no versículo 10 ainda, no lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Isso é um impacto tão maravilhoso, irmãos. É o Evangelho sendo revelado aqui em um contexto tão perverso. O Evangelho sendo revelado aqui em um contexto tão devasso, tão triste. E no versículo 11, o que ele diz? O povo de Judá e o povo de Israel, que estavam separados, Judá, reino do sul, Israel, reino do norte, separados. Ele diz, e o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Então observem, meus irmãos, que apesar da devassidão de Israel, apesar do seu pecado, apesar daquela geração bastarda, não é, ser tão hipócrita, mentirosa, idólatra, ainda assim, Deus ele mantém firme a sua promessa. Ele jamais acabou e dizimou o seu povo. Muitos sofreram, foram mortos, foram escravizados, mas o remanescente fiel sempre prevaleceu. Aqueles cujo Deus deu fé verdadeira sempre continuaram crendo nas promessas de Deus. E é isso que nós vemos justamente aqui. O que Deus prometeu a Abraão estava de pé do mesmo jeito. Isso é uma renovação da promessa. É Deus dizendo para aquela nação, para aquele povo, veja, eu rejeito vocês, mas entre vocês há o remanescente fiel. A promessa que eu fiz a Abraão é a esse remanescente fiel. É aos verdadeiros israelitas, não a esses de Jezreel. Não aqueles que seguem Jeú. Não aqueles que a vida toda foram idólatras. Deus não se esqueceu da sua promessa. Deus não se esqueceu do seu povo. Então, nesse texto, no versículo 11 de Oséias capítulo 1, Deus promete para o povo restauração. É isso que é impressionante, irmãos, quando nós olhamos a graça de Deus. Ele promete ao povo restauração, mas não uma restauração simples assim. Não é apenas a restituição da nação de Israel como ali apenas os judeus. É algo muito além disso, tem a ver com a promessa feita a Abraão em Gênesis 12 e que os judeus muitas vezes não entendiam. É muito além, não é? A restauração que Deus promete a Israel é simplesmente incomparável. Ele diz, no lugar onde se dizia a eles, vós não sois meu povo, ou seja, não povo meu, eles serão chamados filhos do Deus vivo, eles são reconhecidos como filhos de Deus, não é? E a nós é direcionada a mesma palavra. Isso se refere não somente aos judeus, ou os israelitas e o pessoal de Judá, o povo de Judá, mas se refere a algo muito mais abrangente, ao cumprimento da promessa de Deus sobre o Evangelho, sobre a guerra de Cristo. É isso que está sendo dito aqui pelo profeta Oséias. Isso é o cumprimento da profecia, não é? Da promessa que Deus deu a Abraão. É por isso que nós, quando lemos a palavra do Senhor, continuando no texto de Romanos, capítulo 9, eu vou ler de novo, continuar lendo aqui, verso 21 ao 27. Agora, observem a conclusão. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E olha o que a Escritura diz ainda em Romanos 9. Como também diz ele em Oséias. E aí o que Paulo vai fazer é justamente citar o que nós acabamos de ler. É isso que Paulo está fazendo aqui. E é o que ele vai dizer, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era povo meu. É o que a palavra está dizendo aqui. Amada, lembra do nome?
O nome da segunda a filha, no caso, não amada, desfavorecida. No lugar onde chamaram não amada, vão chamar agora amada. E ele diz, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo citando de maneira clara e direta Oséias, não é? Ali serão chamados filhos do Deus vivo. E então ele cita, também Isaías chama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, como Deus prometeu em Oséias 11, Oséias capítulo 1, versículo 11, o remanescente é que será salvo. É isso que a palavra nos ensina. Veja toda a ligação que essa profecia de Oséias tem. Como isso revela o Evangelho para nós. O texto de Romanos 9 fala sobre a eleição, sobre a soberania de Deus na salvação, para demonstrar que essa promessa que Deus faz em Oséias não é uma promessa contraditória com tudo que ele acabou de falar. Toda a condenação que ele prometeu é real, mas a promessa que ele diz que está de pé, o que ele disse a Abraão, está repetindo aquela geração, aquele povo, é para o remanescente fiel. O remanescente é que permanecerá. É a eles que é direcionada a promessa, irmãos. Isso realmente é uma bênção, saber da eleição. E ele diz sobre o cumprimento dessa profecia de Oséias, não é? Ainda no versículo 11, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. E que líder é esse que reunirá o povo como um povo só, como um só corpo? Que líder é esse? Já em Oséias, apontando para essa realidade. A Escritura nos diz quem é esse líder. Em Romanos 12, 5, nós aprendemos, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E ainda em Colossenses 1,18, nós lemos também, e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Nós ainda lemos em Efésios 2, do 11 ao 16, para compreendermos melhor aquele contexto de Oséias e o que Deus estava prometendo ao remanescente fiel ali. Ele fala, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. É o que ele diz. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o nosso contexto, não é? Esse era justamente o nosso contexto. Separados da aliança, separados da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo. E então Paulo diz em Efésios, mas agora, neste tempo presente, em Cristo, não é? Agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois povos, dos dois, um novo homem, um novo Israel. É isso que a igreja é o Israel de Deus, o novo Israel. Um Israel que não é esse Israel devasso que caiu e foi rejeitado, mas é um Israel, não é, que é novo, que já pertence a uma nova criação. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, nesse texto. Fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Efésios 2, do 11 ao 16. Ouçam o que a palavra do Senhor nos diz sobre essa realidade. E o que nós podemos aprender com tudo isso é que toda a restauração de Israel repousa em Cristo Jesus. Os judeus que hoje estão iludidos por rejeitarem a Cristo, eles não sabem, eles não têm noção, eles não têm provado de nada que tem a ver com Abraão. Tudo aquilo é uma ilusão histórica. Aquilo que nós recebemos
está revelado no Evangelho. Nós somos o Israel de Deus. Esse Israel que é a igreja reúne judeus e gentios e formam um corpo só, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós aprendemos então que essa restauração, ela só pode acontecer por meio de Cristo. Que tudo que nós temos, a comunhão para sermos um, é por meio de Cristo. Ele é o cabeça que seria levantado. Ele é o grande líder que uniria os povos, Jesus Cristo. E agora, em todos os cantos do mundo, não mais limitados a um território nacional, mas em todos os cantos do mundo, seja aqui no Brasil, seja no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, em toda a Europa, no Oriente Médio, no Oriente, em todos os lugares da terra, irmãos, onde houverem pessoas que confessam o único Salvador, Jesus Cristo, como Filho de Deus, aqueles que amam esse Senhor Jesus Cristo e confiam que Ele é o Messias enviado e que a sua salvação repousa somente nele, todos esses, embora separados pelo tempo ou pelo espaço, não é? Pela distância, todos eles são um, como Deus havia prometido. Um só cabeça, um só líder, para a união do povo. É isso que nós temos em Cristo Jesus. Amém.